Uau, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte. Mais forte, mais forte. Dá para ser mais forte, dá para ser mais forte, mais forte. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Uau, que teatro, não é? Não transformou, você não sentiu algo diferente no seu coração? Você não sentiu algo queimando dentro de você agora? Falando que, você não pode mais se conformar do jeito que as coisas acontecem, da forma que você vai viver. Só eu que estou sentindo isso? Só eu? Só eu? Quem está sentindo isso? Levanta a mão. Quem está sentindo? Se manifesta. Glória a Deus, glória a Deus. Uau, filhos da voz. Mais um agita-atos. E esse tema, meio diferente, né? Filhos da voz, o que é ser um filhos da voz, né? O que é a voz? Mas eu quero falar um pouco sobre de quem nós somos filhos, de uma paternidade que nós temos. Amém? Deus é o nosso Pai. Só que muitas das vezes nós olhamos para Ele como um ser separado de nós. Alguém que fica distante, alguém que não quer se relacionar, que não quer ter intimidade com você. Mas é o contrário. Deus, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que nós podemos chamar de Pai. Nós temos esse acesso a Ele. Nós podemos chamar Ele de Abba. Romanos diz que recebestes um espírito de adoção que os torna filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Esse Abba Pai é você falar com uma intimidade maior com o seu pai. Quem aqui tem intimidade com o seu pai? Levanta a mão. Todo mundo? Eu chamo meu pai de papai. E esse Abba é a mesma intensidade. Então, quando você fala com Deus, o seu espírito está falando para Ele: papai, eu te amo, o Senhor é comigo. Amém? Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele não quer servos que executem ordens. Ele nos chama para uma relação de filhos. Então, Jesus, Ele não segue um protocolo que você tem que fazer coisas para merecer algo. Não, você é filho e você merece. Amém? Glória a Deus. Bom, existe uma diferença entre saber que Deus é Pai e viver sabendo que Deus é seu Pai. 1 João fala aqui: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Então, olha quão grande amor Deus tem por nós. Ele nos concedeu o direito de sermos chamados filhos. Ele não é qualquer pai. Ele é um pai cheio de amor. Sabe por quê? Porque Ele mesmo sendo Deus, com toda a sua glória, se fez homem para morrer por você e te dar uma vida eterna. Te dar uma vida de relacionamento com Ele. Ele te deu a posição de você poder virar para Ele e falar: oi, meu papai, eu quero conversar. Pai, eu confio no Senhor. Amém? Agora que nós sabemos quem é o nosso Pai, isso muda a nossa forma de enxergar a vida e viver. Imagina que você é filho do Silvio Santos. Todo mundo aqui conhece o Silvio Santos? Sim? Quem aqui ia agir igual agir hoje, se fosse filho do Silvio Santos? Ninguém, né? Gente, você é filho do Silvio Santos. Você consegue acessar lugares que eu não vou conseguir acessar. Você vai ter contatos que eu não vou conseguir ter. E com Deus é a mesma coisa. Você é filho dele, então você acessa lugares que para as pessoas não é capaz, mas porque Ele é teu Pai, Ele te capacita para entrar nesses lugares e tomar posicionamento e tomar atitudes. Amém? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam: tá muito rápido, Gustavo. Tá rápido? Tá bom? Amém. Bom, nós estávamos falando de Ezequiel. E nós vemos que Ezequiel, ele era filho da voz. O que você acha que Ezequiel ele viu quando entrou no vale? Ele viu muitos ossos. E ossos secos. Sem esperança nenhuma de viver. Quantos aqui conseguiriam entrar num vale de ossos secos, ver um monte de osso e ia conseguir fazer a mesma coisa que Ezequiel fez? Poucos. Mas hoje Deus, Ele está nos mostrando que tudo é possível para os filhos dEle. Tudo é possível se você se posicionar. Deus, Ele só fez uma pergunta: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? E Ele vira e fala: Senhor, Tu sabes. Sabe por quê? Porque Ele confia no Pai que Ele tem. Ele sabe que nada é impossível para Deus. Que nada é impossível para o Pai que o gerou e para o Pai que ama Ele.
Ele não deixou aquilo que estava vendo e presenciando determinar o que ele acreditava sobre o pai dele e sobre o que ele podia fazer. Nós temos que ter essa atitude, nós temos que ter esse posicionamento. As circunstâncias, as coisas estão difíceis, continua firme, porque você sabe quem é seu pai. Você sabe que ele vai te dar forças para continuar. Você sabe que ele vai te dar direcionamento para fazer aquilo que ele quer. Glória a Deus. E eu faço uma pergunta para vocês. Nos seus vales que você presencia no dia a dia, igual nós vimos aqui no teatro, você tem acreditado no seu pai? Ou você tem se deixado levar pelo que acha que é correto? Pelo seu eu? Não, eu acho que não é a hora de eu mexer na minha família, deixa a minha família quieta aqui. Vai dar as brigas, é normal de família, não tem solução. Ou você é aquela pessoa que vai lá e fala, a minha família não vai ser assim. A minha família vai ser transformada pelo Espírito Santo. A minha família vai conhecer o amor de Jesus. Tem pessoas desse tipo aqui? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Às vezes, nós olhamos como filhos e pensamos assim, eu preciso ter a resposta para tudo. Só que a gente não tem a resposta para tudo. E é por isso que nós temos uma confiança em Deus. É por isso que nós confiamos no nosso Pai, porque é Ele que traz a confiança. Ezequiel, ele não confiou nele mesmo. Ele foi e confiou em Deus. Ezequiel não sabia o que fazer. Ezequiel não sabia que Deus ia virar para ele e falar, manda que esses ossos levante, manda que tenha vida. Ezequiel não sabia, mas ele confiou, porque nada é impossível para Deus. Ele sabia que de alguma forma esses ossos iriam voltar a viver. Ele confiou. Nós temos que ser assim. Talvez nós podemos olhar para algumas áreas da nossa vida e não saber como vai resolver. Se a sua família vai ser restaurada, se a sua solução financeira vai melhorar, como você vai voltar a ter esperança, como você não vai ter pensamentos que ficam metralhando a sua cabeça, falando que você não é amado, falando que você não é escolhido, falando que você não é especial. Então, nós temos esses pensamentos na nossa mente, mas nós devemos ter uma certeza, que nós devemos confiar no nosso Pai. Nós devemos deleitar nele, porque o Pai, quando você confia nele, você sabe que ele é capaz de fazer tudo. Você sabe, um filho não vai virar para o pai e vai falar, pai, o que nós vamos comer hoje, pai? Pai, você vai ter dinheiro para comprar comida? Não, o filho, ele confia no pai dele. O filho, ele tem certeza que o pai dele vai prover. Ele sabe que vai dar meio-dia, ele vai lá, vai sentar na mesa e ele vai comer do melhor que o pai dele deu para ele. E é assim com Deus, nós temos que nos posicionarmos. Nós temos que olhar para os vales e falar, eu não aceito isso aqui desse jeito. Eu não aceito. Glória a Deus. Nós não podemos olhar e querer mudar de vale. Então o vale está aqui, não vou ficar nesse vale não, vou embora. Não, nós não podemos fazer isso porque Ezequiel ele não fez. Deus ele não mandou Ezequiel tirar os ossos e ir para uma cidade vizinha e falar, daqui vai sair o seu povo, daqui vai sair o povo de Israel. Não, Deus foi lá e falou, daqui sairá. E Deus ele deu uma palavra para Ezequiel. Ele recebe uma ordem. Ele ouviu uma voz que trouxe autoridade, que trouxe posicionamento, direcionamento para aquele vale, para aquele local. E a voz não era para benefício próprio. Você pode pensar, então Ezequiel estava querendo o quê? Um exército para ele, um reino para ele? Negativo. Ezequiel não queria isso, mas era para levar vida onde havia morte. Era para levantar um povo que tem um pai que olha para todos de forma igual, que ama a todos com um amor incondicional, que não existe nada no mundo que se compara a este amor. Glória a Deus. E nós vamos falando sobre vales, e nós vamos percebendo que muitas das vezes esses vales secos são lugares escassos, lugares que ao nosso olhar não tem solução. Só que Deus, ele nos deu voz para esses lugares. Você pode se perguntar, por que Deus me colocou nesse lugar? Por que, Jesus, eu tenho que ir para a escola e eu tenho que ser o esquisito? Por que, Deus, que eu tenho que ser o esquisito, que não fala palavrão, que eu não concordo com as ideologias dos meus amigos, que eu não namoro porque eu resolvi esperar no Senhor uma pessoa certa para mim? Por que, Deus, eu tenho que ser tratado como um estranho na faculdade, que não quero fazer coisas erradas? Por que, Jesus, eu tenho que ser o estranho no meu trabalho? Mas aí vem uma resposta, porque este lugar que você está, precisa ouvir uma voz que vem do seu Pai.
Porque você conhece o seu pai, mas o mundo lá fora não conhece. E é por isso que ele te coloca nesse lugar escasso, para você virar e falar: ei, meu pai tem uma solução. Meu pai tem uma saída. Ele tem algo que, é extraordinário. E é nessa hora que você se posiciona e começa a manifestar o reino de Deus. Você começa a ser voz nos lugares escassos. Nos vales secos, eles começam a reaviver. Eles começam a ganhar forma, a ganhar vida. Há vários lugares que o pregador passou. Pelos olhos dele, eram lugares destruídos. Mas quando ele entendeu a verdade do Deus dele, do pai dele, ele começou a fazer algo diferente, ele se posicionou. E você se coloca agora como lugar do pregador. Você não foi chamado para observar os vales. Você não foi chamado para ficar na sua escola estagnado, aceitando a condição que está. Você não foi chamado para ficar na sua família estagnado do jeito que está. Você foi chamado para profetizar sobre ele. Você foi chamado para ser voz. Você foi chamado para ser luz. A Bíblia fala que nós somos sal e luz deste mundo. Nós damos sabor, nós damos luz a estes lugares. E é por isso que Deus quer filhos que ouvem a voz dele. Amém? Você foi chamado para influenciar os vales, que estão lotados, cheios de ossos secos. E é neste lugar que um filho da voz deve se levantar. E dentro de você, dentro do seu próprio eu, há um filho da voz. Dentro de você, fala assim comigo: dentro de mim, tenho o Espírito Santo que me posiciona, que me capacita para ser um filho da voz. Para ser alguém que vai se posicionar e declarar as boas novas de Jesus. Sua família está destruída? Jesus, ele dá a voz. Na escola você não vê salvação? Jesus, ele te dá o caminho. Jesus, ele te dá uma saída. Não tem outra. O seu trabalho está difícil? Calma, que Jesus, ele está cuidando de tudo. Ele vai prover, ele vai te direcionar para aquilo que é o certo, para aquilo que é a vontade dele. Porque quando você confia no seu pai, as coisas, você para de ter preocupação sobre as coisas. Você confia, porque você sabe que ele vai te trazer uma solução. Ele vai te trazer uma salvação. Amém? Nós devemos nos manifestar como Ezequiel, nós devemos confiar no nosso pai. Só que aí nós não podemos entrar em algo que é o seguinte: bom, agora que o Gustavo falou que é só declarar, vamos lá, né? E aí, pai, dá uma Ferrari para mim, dá um iPhone 17 Pro Max. Não é dessa forma, gente. Declarar, nós temos que declarar coisas boas que manifestem o reino de Deus. Ah, Gustavo, então eu não posso pedir uma vida próspera? Você pode. A Bíblia fala em Mateus que peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e ela será aberta. Não existe problemas em pedir para Deus coisas boas. Você expor suas necessidades, você expor os seus desejos diante do seu pai. Porque ele é o seu pai, ele te ouve. É um bom pai, ele não é qualquer pai, ele é um bom pai. Repete comigo: Jesus é um bom pai. Então, existe uma diferença entre você pedir ao pai e tentar transformar Deus em alguém que precisa obedecer às minhas declarações. Mateus mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, fez isso. Ele diz assim: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas aí agora ele fala: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A fé não é fazer Deus dizer sim, e sim para tudo, e não para tudo que eu quero. Mas a fé é confiar no Pai, mesmo quando a resposta dele não é aquilo que eu esperava. Então, peça por cura, peça por provisão, peça por uma família restaurada, peça por sonhos, peça por aquilo que está no seu coração. Mas quando pedir, lembre-se que quem está do outro lado não é um gênio. Não é um gênio com uma lâmpada que vai realizar seus 3 desejos. Mas sim, ele é o seu pai, que está ouvindo tudo o que você quer. E porque ele é pai, e ele é um bom pai, eu posso pedir com liberdade e descansar na vontade dele, porque eu sei que a vontade dele vai ser melhor do que a minha. Glória a Deus. Nós devemos descansar em Jesus. E nós vemos agora que por sermos filhos, nós recebemos uma autoridade. Ezequiel,
ele vivenciou isso que Deus colocou nele. Ele colocou uma palavra na boca dele. Deus deu a Ezequiel uma profecia. Diga, se manifeste, manda esses ossos levantarem. E nós também temos algo igual, só que é 1000 vezes maior. Nós conhecemos aquele que é a própria palavra. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 28, 18, 20. Glória a Deus. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. E quem nem está com a Bíblia, pede perdão para Jesus. Vamos ler. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Glória a Deus. Jesus, ele chama todos para anunciar as boas novas. Glória a Deus. Amém. Ele nos dá uma autoridade que gera envio. A autoridade de Jesus é de enviar. Enviar o quê? Enviar as boas novas, de que Jesus, ele mostrando o seu amor para conosco, veio nessa terra como homem, morreu, ressuscitou no terceiro dia, para que você hoje tenha uma intimidade, para que você hoje tenha uma vida eterna. Glória a Deus. E isso nos faz ser representantes de um reino celestial. Nós somos embaixadores, porque aonde você vai, você sendo embaixador, você está representando um rei, você está representando um reino e um povo. Então, nos vales secos, você não é qualquer pessoa, você é um embaixador de Cristo. A palavra nos fala isso. Nós somos embaixadores. Aonde você está manifestando o reino de Deus. Você está se posicionando. Então, fale das boas novas de Jesus. Amém? Quando nós falamos de boas novas, nós temos a ideia de que, droga, vou ter que virar missionário. E aí já vem aquela ideia, missionário não ganha bem, né? Eu vejo uns vídeos dos missionários, vai para o meio do mato, não ganha nada, sofre, mas fala de Jesus. Mas, ei, missão não é você sair daqui de São Paulo e você ir para outro país. Não é você sair daqui e ir para outra cidade. A sua missão começa na sua família. A minha missão começou com o meu irmão, que me vê como um exemplo, que me vê como um irmão. Então eu tenho que manifestar Cristo para ele. E isso são as nossas... Isso tem que ser em nossas vidas. Porque se nós não nos posicionamos nem com as pessoas aos nossos lados, como nós vamos influenciar nações para Cristo? Como nós vamos influenciar multidões? Se eu não consigo amar o meu irmão, então comece a olhar agora com outros olhos para isso. Comece a olhar, eu sou um missionário, e a minha missão começa com as pessoas que estão ao meu lado. Começa com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que mostrar Cristo através de mim, porque como que eu quero que as pessoas sejam transformadas, se nem eu sou transformado? E é por isso que nós devemos nos posicionar nesses vales. Glória a Deus. Nós não recebemos uma autoridade para ser centro. Você não recebeu aquilo que Deus tem para você ser o centro das atenções. Jesus, ele não te deu o poder e a autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos, para você ser o centro, mas para que ele seja o centro, para que você aponte Cristo, para que você mostre Cristo através da sua vida. Glória a Deus. Então, a autoridade na sua vida não é algo que é bem para você, mas é bem para o reino. E se é bem para o reino, faz bem para o meu pai. E se faz bem para o meu pai, eu estou muito satisfeito. Eu estou feliz demais, porque eu sei que tem uma recompensa enorme que eu vou receber, que é o amor dele,
que é a paz dele, que é viver a vida eternamente ao lado de Jesus, desfrutando do seu amor, desfrutando de quem ele é. Mas para eu ser voz em um lugar que está sendo formado por outras vozes, eu preciso primeiro parar de ser moldado por estas vozes. Porque muitas vezes, nos vales de ossos secos, nós nos deixamos levar pelas coisas que acontecem. Então, na escola, você vê perto do seu grupinho de amigos, eles estão falando sobre coisas muito feias. Muito feias. Eu não gosto de falar de coisas feias, então eu não vou falar, mas você sabe, todos aqui já estudaram e ainda estudam. Amém? Então, vocês sabem como é um ambiente escolar. E para você não se igualar a essa voz, você começa a se distanciar. Você começa a ficar de lado. Só que você não vai ficar de lado e vai deixar lá. Você vai vir para cá. Você vai pegar isso aqui, ó. E você vai mastigar isso daqui, ó. Você vai comer isso daqui que nem um doido. Dia e noite, noite e dia. Sem parar. Porque aí você vai entender a verdade que Deus tem para você. E aí ali onde você era influenciado, você chega pisando. Você chega pisando e fala, ei, não é assim que funciona. Você começa a mostrar Cristo através da sua vida. Então, se posicione. Comece a mostrar Cristo através de você. Romanos 12, 2 diz o seguinte. Vamos abrir aqui. Jesus, ele fala assim, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo quer formar você para que você se pareça com ele. Ele quer que você seja corrompido. Essa é a verdade. O mundo quer que você seja corrompido. Sabe por quê? Porque o inimigo tem inveja do que você tem. A autoridade que você tem, Satanás ele nunca teve. E nunca vai ter. Só que por ele ter inveja disso, ele quer que você comece a se moldar ao mundo. Porém o seu pai, ele quer te transformar. Ele quer que você se pareça com ele. Porque um filho nada mais é do que o reflexo do pai. Jesus, ele é a manifestação de Deus. E nós somos a manifestação de Cristo. Fala, eu sou uma cópia de Cristo. Deus, ele não está nos chamando para sair do vale. Ele está te chamando para entrar nele com uma voz, com um posicionamento. As dores vão vir, mas você está firme. E quanto mais firme você está, mais Jesus te capacita, mais Jesus te dá força, mais perseverança você tem para continuar naquilo que ele te colocou. Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus, Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é perfeito. Fala para ele agora assim: papai, eu te amo muito. Eu te amo muito, Jesus. Glória a Deus. Que nunca nos esqueçamos de quem é o nosso pai e do que ele pode fazer. E através dessa ministração, curta, rápida, mas eu sei que foi gerado algo no seu coração. Jesus, ele colocou uma voz que ecoa dentro do seu peito. E eu quero agora que você se posicione como um filho da voz. Você que quer reconhecer a voz de Jesus, dê um passo na frente. Vem aqui na frente. Pode vir. Você que nunca ouviu a voz de Jesus, você que nunca entendeu que Jesus era teu pai, vem aqui na frente. Ah, Gustavo, eu já ouvi a voz de Jesus, mas vou te falar a verdade, faz tempo que eu não ouço. Vem aqui, porque Jesus, ele quer te restaurar. Jesus, ele quer te transformar. Você que não quer ser transformado e moldado às vozes desse mundo, saia do seu lugar. Vem aqui na frente, se posicione como um filho. Ei, nós temos que olhar para as coisas e nos posicionarmos. Nós temos que tomar atitude, porque um pai tão bom, que dá tantas coisas boas para nós, nós vamos ficar parados? Nós vamos se conformar com aquilo que temos? Quem quer carregar a imagem de Cristo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Jesus, nos mostre agora, papai, os vales que o Senhor quer que nós andamos, que o Senhor quer que nós andemos. Nos mostre agora, Jesus, nossas dificuldades, nossas provações e desânimos que tem gerado na nossa vida. Mas coloque dentro de nós, Pai, um espírito que nos mostra que Deus é quem nos fortalece. Deus é quem nos dá a capacidade de falar dele.
Deus é quem vai nos fazer reconhecer a sua voz. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. O pessoal do louvor vai tocar um louvor. E você que veio aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Para que essa palavra que vocês ouviram hoje, não seja mais uma coisa normal. Não seja mais algo simples, algo que você ouviu. E amanhã você, quando descer essa escada aqui mesmo, sai pelo outro ouvido. Não, Jesus ele está te mostrando que Ele é teu Pai e que você é amado. Glória a Deus. O louvor vai tocar, vamos esperar eles se arrumarem. Se manifeste. Você que está no seu lugar, venha receber uma oração. Mesmo que hoje, Gustavo, eu reconheço a voz de Jesus, eu ouço a voz dele, eu sei que eu sou o filho dele, mas vem aqui na frente receber uma oração, porque Jesus tem para falar com você. Jesus ele quer falar com você, você sabe disso. Você não veio aqui por um acaso. Você não saiu da sua casa 7 horas da noite para vir aqui, ouvir um louvor, ouvir sobre que Jesus é bom e ficar estagnado. Você veio aqui para se posicionar, porque agora você entende que você é filho. Glória a Deus. Alguns jovens vão estar aqui na frente, eles vão ficar virados de frente para vocês, e eles vão orar por vocês. Então você pode escolher um desses jovens, porque eles vão orar por vocês, e vão abençoar a vida de vocês, vão falar a verdade do Evangelho para cada um. Amém? O louvor está pronto? O louvor não está pronto. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui amam Jesus? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus mais forte. Um pouquinho mais forte. Jesus te ama. É isso aí. Glória a Deus. Jesus ele olha para o coração de cada um que está nessa noite aqui. E ele vê que não é fácil. Ele vê que é difícil. Mas ele fala assim: ei, eu te amo. E eu vou estar do seu lado. Eu vou estar te direcionando. Eu vou estar te apoiando. Nos dias difíceis e nos dias maus, eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar sempre do seu lado, com a mão no seu braço assim, te apoiando, porque eu sou o seu pai. E eu te amo. Jesus, Ele te ama. E Ele tem algo para você. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu quero que você feche seus olhos agora, porque há um mover do Espírito Santo neste lugar, amém? Jesus quer tocar teu coração. Você lembra o que aconteceu, o que mudou a vida das pessoas que estavam aqui? Elas ouviram a voz. E sabe, amados, algo que é muito sério é vocês verem um jovem chorar pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e não conseguir enxergar que Deus está falando através da boca dele. E há uma janela aberta agora, um convite feito para você dizer: ei, eu preciso de algo hoje. Se é cura, se é uma libertação, amado, se é uma mudança na maneira de enxergar a vida, Deus está dizendo para você: sai do seu lugar, porque tu endureces o coração. Se ouvires a voz do Senhor, porque endureces o coração. Vem. Você ouviu Deus falar com você, querido? Vem sentir algo diferente. Vem deixar Deus fazer a obra na tua vida. Tem mais coisas para mudar em nós. Tem mais coisas para ser transformada em nossas vidas. Deixa o Espírito tocar você. Sai do seu lugar. Isso. É isso que Deus quer. Quer pessoas que ouvem o som da sua voz. Oh, vem. Fazer
me disponho, arrependi em favor de toda. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. Mas eu quero falar com aqueles que querem ser os corações dispostos e tirar os seus calçados para andar no Evangelho de Jesus. Se você é essa pessoa, levanta a mão aos céus. Levanta a mão bem alto. Vamos fazer um alto profético aqui. Aleluia. Vamos assumir uma responsabilidade diante do Pai. Amém? Com os pés descalços. Amém? Escuta só. Declare isso. Vamos levantar nossa voz. Com os pés descalços mais uma vez. Vamos lá. Ei, Jesus. Oh! Com pés Descalços. Eleva a sua voz. ombros, E o coração em chamas. beijando o Filho. Uou! Até que ele venha. E o quê? Chama a justiça. Vem mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma Vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. e agita todo meu Faz o quê? Faz a eternidade se alinhar com natural. E o quê? E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva! 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 Aviva-nos, Senhor. Oh! Fere meu coração. Com uma ferida de fome por ti, fere meu coração. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar. Ei! Começa a receber poder de Deus! Começa a receber fogo de Deus! Oh! Fere meu coração com uma ferida de fome por ti, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me Ensina-me a clamar, a suplicar. até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante dele. Diante do teu altar, diante do teu altar. Coloca a mão na pessoa que está do teu lado, querido. Entenda que o Senhor te encheu de paz, encheu da graça e do amor dele sobre você. Começa a abençoar essa pessoa. Começa a orar por ela. Começa a declarar sobre essa vida toda sorte de bênção. Ei,
Ei, Pai, nós liberamos, Senhor, as tuas palavras que foram declaradas neste lugar, que foram profetizadas. Que meu irmão, que a minha irmã seja curado nessa noite de toda enfermidade, seja curado nessa noite de toda opressão maligna, seja liberto dos vícios das drogas, da prostituição, sabe, do adultério, da mentira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja vida, que haja fogo, que haja um queimar no teu coração, por mais da presença do Pai, por mais da presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Ei! Ferida de fome por ti, fere meu coração. Uma ferida de sede por ti, ensina-me a clamar, suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do teu altar. Aleluia. Ei, segura aí, bem calminho. O Espírito Santo está fluindo neste lugar, amém? Querido, eu quero mostrar para você que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende, amém? Amém? Existe cura aqui agora. Eu sei que algumas pessoas entraram aqui com dores na coluna, nas pernas, caroço. Eu queria que você procurasse a dor. Se você estava com alguma dor, algum caroço, enxaqueca, dor na garganta, qualquer que seja, procura a dor, vê se ela está aí. Se ela não tiver, levanta a tua mão aí do teu lugar. Se a dor for embora, levanta a mão no teu lugar. Aleluia, nós temos um aqui, temos mais uma curada ali. Levanta a sua mão, procura aí, mais uma ali, ó. Glória a Deus, aleluia. Uou! Uou! Se a tua dor não saiu, abaixa a mão, abaixa a mão. Se a tua dor ainda não saiu, eu quero que você levante a mão só para eu saber onde você está. Aí, ótimo, aonde tem mais? Alguém com qualquer tipo de enfermidade está sendo curado ali, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, agora, libera sobre a vida dessas pessoas agora. Toda enfermidade eu ordeno, sai deste corpo agora, sai deste corpo agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Procura a dor, querido. Tá aí a dor? Foi embora? Aplauda Jesus por isso, glória a Deus. Glória a Deus, foi curado? Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, querido. Oh! Aleluia. Eu não sei se você entrou a primeira vez numa igreja evangélica, querido, mas se é você, sabe, Jesus te ama demais. Só que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos corresponder a este amor. Nós precisamos dizer: Jesus, eu acredito que o Senhor me ama. Eu quero confessar isso. Hoje eu quero confessar que eu acredito que Jesus me ama. Existe alguém aqui que quer dizer isso? Daí do seu lugar, você não vai vir aqui para frente.
Aí do seu lugar, levanta a mão bem alto. Se você nunca fez isso, glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Agora então vamos falar assim. Fale comigo, toda a igreja, juntos. Senhor Jesus. Com força, Senhor Jesus. Hoje eu te conheci. O Senhor tocou meu coração. Por isso, Jesus, a minha vida é tua vida. Vamos lá, igreja, a minha vida é tua vida. Seja o Senhor e o Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Uou! Aleluia. Bom, estamos chegando ao final, não queremos parar, mas nós precisamos comer cachorro quente, amém? Nós alimentamos o nosso espírito e agora vamos alimentar um pouco a carne. Como que funciona, queridos? Tem uma pulseira que está sendo vendida lá atrás no caixa, lá onde está escrito café. Você vai lá, vai comprar a pulseira, e com a pulseira no teu braço, o pessoal que está lá no fundo vai estar servindo o cachorro quente para você. Não precisa se desesperar. Tem cachorro quente, tem mais de, eu acho que 500 cachorro quente aí para a gente comer. Então vai ter para todo mundo, vai estar quentinho, vai estar top. Então vamos fazer uma grande festa aqui, uma comunhão. Conheça as pessoas desta casa, sabe? Se relacione com o pessoal aí e vamos ter um tempo aí com Deus aí, em koinonia, nós como igreja, amém? Estenda suas mãos para frente. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Te agradeço, Senhor, pela vida desses jovens, pelo trabalho que o Senhor está fazendo, sabe, pelo transformar. Como é bom, Senhor, eu vejo jovens pregando a sua palavra do que está enrolando um baseado, ó Pai. Jovens pregando a tua palavra de vez em estar numa esquina, Senhor, sabe, namorando, sabe, se prostituindo. Pai, obrigado, Jesus, obrigado. Traga mais jovens, Pai, para este lugar. Mais jovens, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: paz, igreja!